de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um... Olá, boa noite a todos. Vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo, agradecendo primeiramente a presença da espiritualidade amiga, rogando inspiração, proteção, para que possamos de fato estar presentes aqui e deixar lá fora as nossas preocupações, para que a gente possa receber o que eles vieram nos trazer nessa segunda parte do nosso estudo. Inicialmente, eu vou tentar fazer um paralelo do passado em que os personagens estavam vivendo com o presente. Enquanto os nossos irmãos estavam fazendo as explanações deles, eu fiz uma pequena anotação para a gente tentar se situar em quem eram os personagens no passado e quem eles são agora. Mas eu preciso da ajuda de vocês, né? A gente aprende que o cérebro físico não consegue suportar duas vidas e realmente é bem complicado. Então, assim, eu tentei fazer, se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrijam, por favor, tá, Flávia? Vamos lá. A Lina Flores, ela era companheira no passado do Esteves. A Lina, atualmente, é a Zumira. E o Esteves é o Mário Silva, ok? Eles tiveram interferência nesse relacionamento deles, inicialmente pelo Júlio, que é o Júlio, o que se suicidou, e posteriormente pelo Armando, que atualmente é o Amaro. E a gente tinha um outro núcleo familiar, que era composto do Leonardo com a Lola e Barruri. Eu não sei se vocês lembram, mas o Leonardo era aquele senhor que estava lá na casa da Antonina, que passava por um processo de densificação do seu corpo perispiritual. E ele continuava lá como Leonardo ainda, não havia ainda reencarnado. Então a gente tinha esse outro núcleo, Leonardo com a Lola. A Lola é a Antonina. E o Leonardo, no passado, havia tirado a vida do Esteves, que interrompeu esse relacionamento que ele tinha com a Lola. E o Esteves é o Mário. Então, aí, fazendo essas reflexões, a gente começa a entender todos esses relacionamentos, todos esses conflitos que estão se refletindo no presente dos personagens. Eu acho que está ok, né? Deu para dar uma situada? Então, vamos seguir. A gente vai, nessa parte, tratar dos capítulos 35, 36 e 37. Reerguimento moral, corações renovados e reajuste. Consoante o programa traçado, regressamos no dia imediato, estagiando primeiramente no lar de Zumira, cuja posição orgânica era mais aflitiva. Zumira realmente estava enfrentando ali uma situação de grande sofrimento. A pobre senhora mostrava-se mais pálida, mais abatida. A gente sabe que ela já tinha passado pelo processo da desencarnação do pequeno Júlio. O médico cercara de drogas valiosas. Entretanto, a infortunada criatura demorava-se em profunda exaustão. Amaro e Evelina desvelavam-se preocupados. Amaro, a esposa, e Evelina, a filha de Amaro com Odila. Desvelavam-se preocupados, todavia, a torturada mãezinha deixava-se morrer. Ela estava como que tão abatida ali que ela já estava quase se entregando. Diante da nossa apreensão manifesta, o ministro apenas afirmou: aguardemos. Numa equipe, quase sempre, a melhora de um companheiro pode auxiliar a melhora de outro. A recuperação de Silva, o Mário, ao que me parece, influenciará a nossa amiga na defesa contra a morte. Então, ele dá uma pausa ali na Zumira. Vamos lá ver o que a gente faz com o Mário para tentar
que esse auxílio possa também auxiliar a Zulmira na sua recuperação. Sem detença, procuramos o domicílio do enfermeiro, encontrando-o superexcitado quanto na véspera, mas abnegadamente assistido pelas freiras que persistiam, dedicadas na oração. É interessante, como o Marcelo e o Luiz já abordaram anteriormente, essa simpatia que o Mário angariou dessas freiras. Não obstante o seu temperamento impulsivo, não obstante os seus conflitos interiores, ele era um grande enfermeiro. Ele cuidava com muito amor das crianças do hospital em que ele trabalhava. Então, as freiras ali desencarnadas que faziam o auxílio espiritual daquele local, simpatizavam muito com ele. Então, na hora difícil, elas estavam lá, porque, inclusive, ele havia faltado ao trabalho. E aí, elas, tendo estranhado essa falta dele, foram lá no seu lar para auxiliar e ver o que estava acontecendo com ele, se inteirar do que se passava ali com ele. E o Clarencio vai dizer: Silva experimenta enorme necessidade de ouvir a palavra de Antonina. Contudo, está hesitante. Ele estava ali passando por um processo de vergonha interior. Ele não queria estar perto da Antonina, que ele sabia que tinha palavras iluminadas para levar até ele, e ele estava se sentindo envergonhado dos pensamentos que teve em relação ao Júlio. Afirma-se intimamente envergonhado. Crê-se responsável pela morte da criança e teme o contato com a nobreza espiritual de nossa irmã, apesar de sentir-se arrastado para ela. Buscaremos, porém, auxiliar-lhes a reaproximação. Então, Clarencio inicia ali um trabalho de convencer o Mário a ir na casa de Antonina e fazê-lo vencer aquela situação de se sentir envergonhado e não querer se direcionar até ela, porque era lá que ele angariaria o auxílio que ele necessitava. E aí o Clarencio, ele começa a fazer induções no pensamento de Mário, ele acaricia a fronte do moço atormentado e acentua: o desabafo descarregar-lhe-á a atmosfera mental, favorecendo-lhe alívio e a recepção dos elementos renovadores. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente fica remoendo as nossas culpas, os nossos conflitos, como o Marcelo bem falou, a culpa ela é necessária como impulso inicial para a nossa renovação, porque toda a reestruturação dos nossos conflitos, dos nossos equívocos, perante as leis divinas, são feitas numa tríade: arrependimento, expiação e reparação. Então, a culpa é esse processo inicial. Mas, muitas vezes, a gente deixa que essa culpa ela atormente o íntimo do nosso ser e ela deixa de ser construtiva e passa a ser destrutiva, quando a gente deixa que ela extrapole o limite. Então, ali, o Mário precisava desabafar, ele precisava colocar para fora do mundo interior dele tudo aquilo que estava se passando para uma pessoa que saberia ouvi-lo e que saberia orientá-lo dentro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A questão que tem a culpa, né? Mas segue-se a culpa o sentimento do remorso. E o remorso é justamente um processo em que vai se oportunizar uma atenção àquelas questões que você tem que analisar para você poder reverter aquela situação, reverter aquele quadro. Quer dizer, o remorso te faz pensar naquilo que você poderia ter feito, como aquela história poderia ter se desenrolado e as opções que existiam e que você não lançou mão e se permitiu aqueles atos que geraram aquela situação, aquela encrenca em que você agora está se culpando. Então, o remorso é também um movimento, assim, estão em nós, na nossa consciência. Isso está tudo escrito, né? A lei cósmica ela está escrita em nós. Então, o processo da culpa, acaba sendo um processo natural, ele vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, ele vai acontecer. E ele se segue, digamos, numa reformulação que vai necessariamente passar por essa instância do remorso. E não tem qualquer mistério nisso, é simplesmente um reconhecimento. Errei, estou me sentindo culpado. Por quê? Porque fui contrário às diretrizes que estão na minha consciência, que são as leis divinas ali clamando por justiça, clamando por reparação. Aí a gente sente aquela culpa e aí a gente é impulsionado a fazer diferente para a gente se aliviar daquela dor interior que nós estamos sentindo. E aí o Mário chega no lar de Antonina, é bem recebido, é abraçado, as crianças o recebem, os filhinhos dela.
E ele se sente ali confortável para desabafar. Ele começa a falar do seu passado, do amor que ele nutria pela Zulmira, inicialmente nessa encarnação que nós estamos vendo aqui, que ele considerava o Amaro como um adversário. Na verdade, nesse momento já era como se fosse um ex-adversário. Ele já estava começando a compreender a união do Amaro com a Zulmira, mas ela tinha sido a ex-noiva dele. Então ele ainda passava por todo esse processo. Ele foi desabafando com a Antonina sobre todos os seus conflitos vivenciados desde de sua infância até o seu momento atual. E ele refere-se também ao ódio inexplicável que ele sentia pelo anjinho moribundo, pelo Júlio. Encareceu os benefícios do culto evangélico em sua alma incendiada de revolta e amargura. Ele diz para ela o quanto o evangelho o estava auxiliando e expondo-lhe a convicção de haver contribuído para a morte da criancinha que detestara à primeira vista, aparentemente à primeira vista, porque sabemos que o Júlio já era um desafeto dele do passado. E aí vem a Antonina iluminar a consciência de Mário, trazendo ali a consolação e o alívio que ele precisava experimentar. Mário, quando caímos, é preciso que nos levantemos a fim de que o carro da vida, em seu movimento incessante, não nos esmague. Aí ela está convidando ao trabalho de renovação. Não bastaria ele ficar ali com aquele sentimento, remoendo tudo aquilo que ele havia sentido, que ele havia pensado em fazer e que quase se concretizou, e não arregaçar as mangas e lutar para mudar aquela situação. E ela chama o Mário a repensar. Poxa, Mário, será que você não teria algo a fazer naquele lar? Será que você não poderia auxiliar? Você já pensou na dor daquela mãe e na dor daquele pai? Ele está convidando ele a sair da sua própria dor e a enxergar a dor alheia e a levar ali um amparo e um auxílio que acabaria também por aliviar as suas próprias dores. Conhecemos-nos há 2 dias. No entanto, sinto que profundos laços de fraternidade nos reúnem. Olha a Antonina aí com a intuição do passado. Não acredito que estejamos aqui juntos obedecendo a simples acaso. Quantas vezes a gente se reencontra com pessoas do nosso passado, de reencarnações pregressas nas ruas, e a gente acha que foi acaso. Nossa, parece que foi por acaso. Não existe acaso nas leis divinas. É tudo minuciosamente programado para esses encontros e reencontros que nós vivenciamos ao longo da nossa existência sobre a Terra. De certo, as forças que nos dirigem à existência impelem-nos aos testemunhos afetivos desta hora. Enxugue as lágrimas para que possamos ver o caminho. Compreendo o seu drama de homem rudemente provado na forja da vida. Entretanto, se posso pedir-lhe alguma coisa, rogar-lhe-ia bom ânimo. A gente precisa de bom ânimo para vencer as nossas inércias. A gente precisa de bom ânimo para a gente encarar o problema que a gente gerou em algum momento, quer a gente se relembre dele ou não, para que a gente possa reverter a situação e adquirir ali o alívio necessário para que a gente possa continuar vivendo com um pouco mais de alegria, com um pouco mais de paz e de harmonia nos nossos corações. Então, Antonina, ela ressalta aqui a importância do bom ânimo nas nossas lutas diárias para a gente vencer as nossas más inclinações que nos convidam a recuar no momento em que a gente precisa agir. Que a força dessas recordações infelizes que ainda, digamos, estão impressas em nós, ela realmente é capaz de quebrar o nosso ânimo. Então, nós até que temos, digamos, essa informação que a doutrina espírita nos passa, a gente precisa cuidar melhor com relação a essas situações que às vezes se abatem sobre nós, querendo abater o nosso ânimo, né? A gente precisa se revigorar. Eu acho que quando isso acontecer, meus amigos, a gente tem que pegar uma obra dessa aqui, uma página dessa aqui, que com certeza vai vir a página certa para a gente naquela hora, para dar um ânimo, para dar uma nova direção e mudar um pouco o nosso padrão de pensamento. Porque nós temos essas situações conflituosas do nosso passado. Tanto o passado presente dessa encarnação, como o passado mais distante de encarnações que a gente já passou. Então, são situações que a gente precisa se cuidar.
principalmente diante das situações, das provações que a gente está passando, que são questões que acabam nos agravando a questão e minando as nossas possibilidades de vencer as situações que a gente está sendo provado, né? E aí a Antonina também revela para Mário um pouquinho do seu passado. Ela conta das suas lutas, que havia casado por amor, mas que ao longo do seu matrimônio, movido por amor, ela perde o seu esposo, fica sozinho com os filhos, passa necessidades materiais. Então ela revela ali para Mário que ele não era o único sofredor sobre a terra. E ela, com a sua visão espírita, ela revela na obra que ela tinha essa visão, que ela era espírita. Ela tem uma visão diferenciada a respeito da dor. Vamos ver o que a Antonina tem a nos dizer. Graças a Deus, todavia, reconheço que seríamos tão somente ignorância e miséria sem o auxílio da dor. O sofrimento é uma espécie de fogo invisível, plasmando-nos o caráter. Não se deixe abater assim. Você está moço e as suas realizações no mundo podem ser as mais elevadas. Muitas vezes a gente acha que a dor é o fim de tudo. Mas, na verdade, muitas das vezes, se não pudermos dizer todas elas, a dor é um recomeço. É uma oportunidade bendita que a vida está nos dando de nos reconciliarmos com as leis que ferimos no nosso passado. Isso causa dor. Quando nós passamos por uma operação no nosso corpo físico, nós tomamos ali os anestésicos necessários, mas o processo de regeneração é doloroso. Então, nós passamos por essas mesmas cirurgias no nosso espírito. E então, os anestésicos que nós temos são a prece, a oração, a casa espírita ou os templos religiosos que venhamos a frequentar, não importa, vimos ao longo da obra que o amor de Deus, ele abrange a todas as criaturas. E então, quando nós passamos por esse processo, nós começamos a sentir aquele alívio e a recuperar a nossa saúde, seja ela física ou seja ela mental e espiritual. Então, nunca acreditemos que a dor é o fim de tudo. A dor é apenas um recomeço. Ela há de passar e as coisas hão de se transformar logo ali na frente. Então, nesses momentos, é preciso que a gente não se afaste de Deus, que a gente mantenha a nossa fé, a nossa coragem, a nossa paciência, a nossa resignação para vencer aquele momento que é, sim, transitório, que é, sim, passageiro. Quantas dores já vencemos até hoje? Quantos momentos de dificuldades nós já enfrentamos e passamos por eles? E nos tornamos, por isso, mais fortes, mais conhecedores da vida, mais conhecedores dos mecanismos através dos quais as leis divinas funcionam em nós e nos nossos irmãos. Então, a dor, ela também tem a função de nos tornar mais fortes. Muitas vezes não podemos fugir dela, mas podemos escolher como nós vivenciaremos essa dor no íntimo do nosso ser. E quando nós escolhemos o caminho da fé, do amor ao Pai, da confiança nas promessas do Mestre Jesus, nós atravessamos tudo isso, e tudo isso passa, e tudo isso se transforma. E Mário estava naquele processo de sofrimento, de vergonha. Mas estou certo de que sou um assassino, soluçou o rapaz desacoroçoado. Quem poderia confirmá-lo? Exclamou Antonina com mais ternura na voz. É indispensável, recordemos, que, atento à profissão, atendeu você a um menino completamente entregue ao domínio da croup. O Júlio passou ali pela croup, é uma doença que envolve um processo de tosse intensa, febre, problemas respiratórios, e era muito comum na época. Difteria, né? Isso. Chamado conhecido de difteria. Exato. Agora tem vacina para isso. Naquela época não tinha, não. A coisa era braba. Normalmente levava a óbito. Principalmente criança, era muito comum levar a óbito e dificilmente escapava. O pequenino Júlio, à sua chegada, já estaria ofegante sob as asas da morte. Mas e a impressão e o remorso? Sinto-me derrotado, aflito, tenho medo de mim mesmo. Ele estava passando por aquele início daquele processo que poderia ser ali o impulsionador. Ele poderia escolher agir
ou não agir, mas a espiritualidade que sempre trabalha a favor da nossa regeneração, da nossa reestruturação, estava toda ali amparando, através da Antonina, para que ele tivesse esse impulso de ir até aquela família e prestar o auxílio para que ele pudesse aliviar também a própria consciência. A gente vê um aspecto, o lar de Antonina é estruturado no Evangelho no Lar, Exato. você vê, tem essa sustentação, como é importante isso, né? E ela, digamos assim, com a aderência dela, a adesão dela à questão da doutrina, ela com tanta inteligência, tanto entendimento da doutrina, como que ela tem essa capacidade de pegar uma pessoa que tem praticamente pouco conhecimento com ela, que não sabia, nem conhecia, ela ser capaz de dar uma diretriz assim tão elevada, tão bem colocada para o companheiro, né? Exato. O Evangelho no Lar tem esse poder de realmente modificar as nossas existências. A gente cria no nosso lar barreiras energéticas que nos auxiliam a viver momentos de paz. Claro que se a gente não causar conflitos voluntários, Isso aí. que é importante a gente manter sempre os nossos pensamentos elevados acima dos nossos conflitos, para que a gente não atraia para os nossos lares influências negativas, que nós sabemos que só nos influenciarão efetivamente se nós assim o permitirmos. E a Antonina vai expor para o Mário: todos somos viajores no grande caminho da eternidade. O corpo de carne é uma oficina em que nossa alma trabalha. O quanto nós já temos consciência disso? O quanto nós já temos consciência de que nós não somos um corpo, que somos espírito. Nós vivemos dentro de um corpo que é uma ferramenta sagrada, emprestada pelo Criador, para a gente desenvolver as potencialidades do espírito imortal que somos. Então, o corpo é uma veste, temos a responsabilidade sobre ele, somos convidados a cuidar de todos os bens que a Divina Providência nos empresta para o nosso desenvolvimento, o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento moral. O corpo é também um desses instrumentos, mas não podemos exacerbar nos cuidados com o corpo, esquecendo aquilo que vai prosseguir para todo sempre, que é o espírito. O corpo de carne é uma oficina em que nossa alma trabalha tecendo os fios do próprio destino. Estamos chegando de longe a revivecer dos séculos mortos, como as plantas a renascerem do solo profundo. Naturalmente, você, Amaro, Zumir e Júlio estão recapitulando alguma tragédia que ficou distanciada no espaço e no tempo, mas viva nos corações. As circunstâncias ficaram lá atrás, mas as dores continuaram e estão ali presentes. E mediante o carinho de sua confissão espontânea, não duvido de minha participação em algum lance da luta que motivou os acontecimentos da atualidade. Então ela reconhece ali que ela também teve participação naquilo tudo. Amor e ódio não se improvisam. Resultam de nossas construções espirituais nos milênios. Às vezes a gente acha que as nossas afinidades, ou quando nos falta afinidade, é algo espontâneo que surgiu ali naquela hora. Mas não, são construções de milênios e milênios. Não estamos aqui nesse planeta pela primeira vez. Já estivemos aqui diversas vezes, construímos afetos e desafetos. Os afetos cumpre a cada um de nós alimentar e fazer com que se reavivem, com que continuem. E os desafetos, a lei que é de amor, e não deveria ser violada, nos convida a refazer. Porque, geralmente, os grandes ódios nascem de um grande amor que foi frustrado no passado. Havia ali antes, entre todos esses personagens, uma amizade. Havia um afeto, havia um carinho, havia uma confiança que foi rompida e precisava ser reestruturada. E é para isso que a gente volta, para reestruturar aquilo que não foi feito ou que foi um pouco mal feito, ou muito, lá no nosso passado. E muitas rixas dessas que existem nos relacionamentos, nos nossos relacionamentos, né, elas se originam muitas vezes de ideias criadas por nós mesmos, que a gente cria, a gente exacerba, exagera em certas ideias, certos conceitos que a gente faz do outro. Às vezes que a gente acha uma pessoa arrogante, acha uma pessoa assim, assado, e a gente mentaliza aquilo, forma aquela ideia, né, com relação ao outro, e é uma ideia, na verdade, de uma realidade fictícia, até em relação àquela outra pessoa. E aí fica aquela rixa, aquela situação, naquela relação conturbada,
E, na verdade, a gente poderia chamar isso até de tormento voluntário. E esse é um tormento voluntário, que é uma coisa que você criou na tua cabeça, na tua concepção, e que, de repente, não é nada daquilo. E, às vezes, uma determinada situação, né, vai ser suficiente para desmontar toda essa impressão negativa que você teve daquela pessoa. Né? Então, realmente, nós somos muito assim, em relação a essa questão, assim, nessas relações com as pessoas, nas rixas que a gente constrói, que a gente estabelece com A, com B, né? Nesse sentido acontece muito. É as relações de amor e ódio, né, que ficam aí a perturbar a nossa vida, a nossa convivência, né, sempre complicado. Exato. Provavelmente, alguma responsabilidade me compete nos serviços em cuja execução você se comprometeu. Nossa confiança imediata, nossa associação neste assunto sem qualquer base prévia, essa simpatia fraternal com que você vem a mim e o interesse com que lhe ouço a exposição me autorizam a admitir que o presente está refletindo o passado. E, em razão disso, ofereço-me para cooperar com o seu esforço de algum modo. Nós somos o resultado das nossas próprias construções. Nós viemos nos construindo, nos reformando, nos reformulando ao longo dos milênios, e eis aqui o resultado. Os Espíritos nos ensinam que estamos na nossa melhor reencarnação. E podemos, daqui para frente, com as luzes do Espiritismo que nos revela que somos imortais, que nos revela as razões das nossas dores, as razões das nossas inseguranças, das nossas infelicidades, podemos e somos convidados nessa hora a começar a construir um destino diferente. Esse destino que outrora construímos e que nos trouxe tantas dores, tantos sofrimentos para essa atual reencarnação, nós agora temos a derradeira chance de transformar tudo isso naquilo que Jesus chama de o reino dos céus dentro dos nossos corações. E Antonina prossegue. Escute, Mário. O egoísmo não se revela feroz tão somente em nossas alegrias. Muitas vezes comparece também asfixiante e terrível em nossas dores. Isso se verifica quando em nossa mágoa pensamos apenas em nós. E é aqui que ela é bem contundente ao dizer para o Mário: Mário, por que não fazer algo por aquela família que sofre? Pensa naquela mãe que acabou de perder o seu filho, pensa naquele esposo que sofre pela segunda desencarnação praticamente sucessiva daquele espírito que estava ali tentando se integrar naquele núcleo familiar. Então ela recorda a Mário das responsabilidades que ele tinha, não apenas com ele, mas também com toda aquela situação. Porque se ele ficasse preso ali no egoísmo de somente pensar na dor que o afligia, ele estaria ali perdendo a chance de se reabilitar, de se reestruturar, de doar amor, de doar serviço em favor do outro, que seria realmente o remédio eficaz para a solução do próprio problema dele. Enquanto lastimamos a nossa imperfeição, perdemos a hora que seria justo utilizar em nossa própria melhoria. Por isso que é bom quando a gente está nos nossos lares, lá sofrendo, pensando nas nossas dores, a gente se dirigir à casa espírita, a um templo religioso, e auxiliar em algum serviço. Temos aqui o serviço da sopa, em que são servido alimento às assistidas, em que a gente tem a chance de doar e receber tanto amor. Temos vários serviços na casa que podemos prestar, e assim nós saímos de dentro do nosso mundo, de dentro do nosso sofrimento, nos dirigimos ao sofrimento do outro, e assim estamos ajudando a curar e, consequentemente, também nos curando. Força do trabalho, né? Exato. E continua Mário desencorajado. Não tenho coragem, lamentou o rapaz chorando. E olha o que a Antonina vai dizer. Não, Mário, em ocasiões dessas não é a coragem que nos falha, e sim a humildade. Então ali ele não precisava de coragem, ele precisava apenas humildar o orgulho de achar que somente ele sofria, que nada tinha a ser feito ali naquela situação, e se dirigir em direção aos corações aflitos, que contavam também com o auxílio dele. Nosso orgulho neste mundo, apesar de inconsequente e vão, é por demais envolvente e excessivo. Não sabemos liberar a personalidade segregada no visco de nosso exagerado amor próprio. Em suma, aprisionamos o coração na escura fortaleza da vaidade e não sabemos ceder. Nós muitas vezes seguimos na contramão do que as leis divinas nos convidam.
Quando a gente se dispõe a sair do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo e amar aquele que precisa do nosso amor, não obstante isso seja contrário aos nossos interesses pessoais, nós fazemos desenvolver mais amor nos nossos corações, que é, como Luiz bem disse, o amor que cobre a multidão dos pecados. É o amor que vai aliviar as nossas dores. E muitas vezes parece até confortável a gente alimentar o ódio, a gente alimentar o orgulho. Às vezes parece até que é bom, mas na verdade não é. A gente está ali cometendo um grande engano, porque o verdadeiro alívio é aquele que vem de quando o amor vence o ódio dentro de nós. A gente até, eu falo até por nós, isso até é um desabafo da minha parte, né? Com relação às questões de política, né? Essas questões de envolvimento político, às vezes você fica meio envolvido, né, nessas questões de debate, de conversa, e isso é um campo assim meio pantanoso, né? E é uma coisa que às vezes você fica envolvido nesses debates, e isso invariavelmente você vai ter que entrar nessa região de você rechaçar alguém, né, de você condenar alguém. Então, isso realmente é um tanto complicado. A gente tem que se cuidar mais nesse campo aí. Não sei se isso acontece com vocês. Está acontecendo um pouco comigo. Eu não sei se são esses novos tempos, aí o negócio está meio acalorado, né? A coisa está pegando meio fogo aí para lá e cá, né? E a gente está se queimando um pouco também, não tem jeito. Essa turbulência que nós enfrentamos faz com que as nossas emoções realmente fiquem à flor da pele. Né, Flávia? É aí que entra o relembrar o Evangelho de Jesus, o relembrar os exemplos que ele nos pede a dar a outra face. Quando alguém vem com a face do ódio, a gente dá a face do amor. Porque essas são as armas que a gente tem para lutar. É a arma do amor, a arma do perdão, a arma da resignação, da coragem. É aí que a gente vai amenizando, que a gente vai acalmando, que a gente vai apacentando os nossos corações ainda tão conflituosos, né, Flávia? Isso. E Antonina promete acompanhar Mário até a residência de Zulmira e Amaro para lhes prestarem o auxílio necessário. 3 dias haviam corrido sobre a libertação de Júlio. De novo, ao lado de Zulmira, nas primeiras horas da noite, reparávamos-lhes a profunda exaustão. Então, quando Mário chega na residência de Amaro, é interessante o acolhimento que ele recebe. Amaro é extremamente compreensivo e ele diz para o Mário que prestou bastante atenção no estado emocional que ele saiu da residência após o Júlio ter desencarnado, que ele saiu ali aflito, ele saiu ali meio que sem saber o que fazer, se sentindo culpado, e o Amaro percebeu isso e se sentiu comovido com essa situação do Mário. Então, as vibrações de afabilidade e carinho que se desprendiam do apontamento afetuoso do Mário, demonstrando a compreensão para aquele momento que o Mário tinha vivido, modificaram-lhe o íntimo. Já começou ali a dar aquele ânimo para ele agir. Mário passou a sentir balsamizante desafogo. E o Amaro vai dizer: não havia motivo para tamanha preocupação. Desde a primeira visita médica, compreendi que o nosso filhinho estava condenado. Olha ele aí aliviando a sensação de culpa do Mário. O soro foi o último recurso. Hoje compreendo que somente nos compete acatar os desígnios de Deus. Não passamos de criaturas necessitadas de socorro divino a cada instante de nossa experiência humana. Então, ele não estava ali cobrando do Mário que ele deveria ter tomado outra providência, que ele deveria ter tido outra atitude. Ele não estava ali culpando o Mário pela morte do Júlio. Pelo contrário, ele disse que compreende que nos compete acatar os desígnios de Deus. Porque, não obstante o sentimento que o Mário teve de querer tirar a vida do Júlio e não ter agido daquela forma, a desencarnação do Júlio se concretizaria de qualquer forma, porque ele havia renascido ali para passar por essa reencarnação curta, para restabelecer um pouco do seu corpo perispiritual prejudicado, fragilizado pelos suicídios pelos quais passou. E então ele precisava dessa existência curta. Então era o desígnio de Deus que Amaro diz que já está compreendendo melhor, que não caberia-lhe revolta e nem condenar o Mário na sua atitude, mas caberia apenas se resignar
e acatar os desígnios da providência. E a Antonina vai continuar. A Antonina, ela traz diversas lições que são bem interessantes para a gente. Sem dúvida, interferiu a Antonina, otimista. Sem apoio espiritual, não avançaríamos um passo no terreno da verdadeira harmonia íntima. Se a gente não tivesse o amparo do mais alto, a gente não conseguiria vencer. A morte do corpo nem sempre é o pior que nos possa acontecer. Quantas vezes os pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos no crime ou na viciação que não conseguem interromper. Também perdi um dos rebentos que Deus me confiou, mas procurei acomodar-me à saudade sem revolta. Porque a sabedoria do Senhor não deve ser menosprezada. Quantas vezes é muito mais complicado, né, os pais viverem a morte moral dos seus filhos do que até a própria morte física, né? A morte física, o nosso corpo ele é perecível, não é biodegradável, é reciclável, não é isso? Então ele está nessas condições que são da natureza. E a gente, digamos assim, em um determinado momento, por algum motivo, dentro da nossa programação, a gente tem um tempo aqui de permanência aqui na casa do pai, vamos dizer assim, nessa morada do pai, né? E cessado esse momento, o corpo volta à natureza pelos processos naturais. Agora, é muito triste para os pais, né, virem o desfalecimento, assim, a decomposição, se a gente pudesse botar uma palavra assim bem chocante, né, do filho, né, se desagregando em função de uma viciação, de um processo vicioso, de um envolvimento com crime, não é? Coisas assim que realmente são muito difíceis de serem encaradas, talvez mais difícil até do que você encarar até a morte física do próprio filho, né? Então, realmente, essa colocação está bem feita aqui nesse sentido, para a gente poder refletir. Exatamente. Uma das únicas certezas que a gente tem ao reencarnar é que a gente vai desencarnar em algum momento. E se essa desencarnação for no momento correto, se já estivermos esgotado o fluido vital que habita nos nossos corpos físicos, esse processo se perfaz completamente natural. Mas a morte moral, ela é deveria ser muito mais temida. Quando a gente se perde completamente das diretrizes que as leis divinas nos dão. Por isso, ela diz que a morte moral, ela deveria ser muito mais assustadora do que a morte do corpo físico. Não que não haja jeito, nós sabemos que sim, estamos passando por processos de reestruturação, nós estamos aqui nos curando, nos melhorando dos nossos equívocos lá de trás, sabemos que tem jeito. Mas é muito triste quando a gente vê um irmão nosso se perdendo, principalmente se for um filho, e a gente ali não sente ter meios para auxiliar, a gente não sente ter como fazer algo. Sempre há uma solução, sempre há um meio, mas muitas das vezes a gente é convidado a deixar que aquela pessoa vivencie aquilo que ela escolheu. E aí vem a questão da dor. Muitas vezes é somente a dor profunda que vai nos fazer acordar as nossas consciências para nós refazermos o nosso caminho, para nós modificarmos a nossa trajetória. Quantas vezes os pais tentam ajudar os filhos e os filhos não querem receber o auxílio? Quantas vezes os filhos fogem do auxílio dos pais? Porque muitas vezes nós falamos da negligência dos pais para com os filhos e nos esquecemos também que muitas vezes aquele ser está em conflito extremo e não deseja receber o auxílio. Mas a providência divina, que nunca abandona nenhuma de suas criaturas, nunca deixa que o auxílio venha. E a gente vê nas obras do André Luiz que basta uma brecha de sentimento de remorso, de arrependimento, para que a espiritualidade venha toda auxiliar. Porque é da lei. A lei é de amor, a lei é de misericórdia, a lei é de justiça. Então Deus só espera esse momento, porque temos o livre-arbítrio. Então, quando a gente dá essa brecha, eles vêm com tudo e nos retiram sim, nos ajudam sim a nos reerguermos perante as nossas próprias consciências e perante a consciência cósmica, que é a própria consciência divina. E aí o Amaro, ele começa também a
a desabafar, a contar sobre as lutas que ele enfrenta, que ele já havia enfrentado no seu matrimônio com a Zulmira, desde a primeira desencarnação do Júlio, até o processo todo que a Zulmira passou depois dessa primeira desencarnação, a reencarnação novamente do Júlio, que trouxe para ela uma alegria, ela estava ali feliz, e novamente ele desencarna, e aí ela passa a sofrer de novo, tanto é que já estava exausta. E aí Amaro, ele desabafa com o Mário. E o Mário via o Amaro e a Zulmira como uma família perfeita, uma família feliz. E ele, por não ter casado com a Zulmira, sentia, poxa, eles estão ali tão felizes, mas e eu? Como fico? Mas ele vai ver nesse desabafo do Amaro que não era bem assim. Muitas vezes a gente olha para os nossos irmãos, vê sorrisos pelas ruas, sorrisos nas redes sociais, e nós, muitas vezes, não conseguimos enxergar as dores que vão na alma de cada um. Nós não enxergamos as feridas na alma. As feridas no corpo é fácil, a gente olha e vê. Agora, as feridas na alma, muitas vezes, estão tão ocultas que a gente não consegue perceber. Em muitas ocasiões, fantasiaram na própria imaginação qual se for um poço de orgulho e arrogância, e por muitas vezes surpreendera-se em acalorados solilóquios, rixando com ele em pensamento. Quantas vezes a gente fica rixando com os nossos irmãos em pensamento, travando ali verdadeiras lutas, verdadeiras guerras interiores que só estão dentro de nós mesmos. Agora reparava que o antagonista era um homem comum, tanto quanto ele necessitado de paz e compreensão, a empatia, o ver no outro um aprendiz da vida como nós também o somos, que pode estar sorrindo ali, mas que também enfrenta dificuldades, que pode estar ali aparentando, muitas vezes até uma felicidade que não possui, para não nos entristecer ao lado deles, para nos trazer uma renovação, um bom ânimo. Então, isso nos faz relembrar também, para a gente trazer para a nossa vivência cotidiana, essa realidade do nosso olhar para o outro. Estamos realmente vendo o outro como ele é, como ele está, ou estamos fantasiando situações que não existem? E o médico notifica Amaro sobre o estado de saúde de Zulmira, que exigia uma urgente transfusão de sangue. E o Mário se revela doador e se oferece para a doação. Amaro aceita e agradece. Então, o Mário ali, ele toma a atitude que ele precisava tomar. Eu quero ajudar, eu sou doador de sangue. Deixa, Amaro, que eu faça essa doação, deixa eu contribuir para a melhora da Zulmira. E o Mário aceita e agradece, o Amaro, perdão. Realizada a transfusão, a enferma entrou na reação característica. Contudo, Silva, fosse porque estivesse de si mesmo enfraquecido ou porque a quantidade de sangue tivesse sido demasiada, passou a acusar profundo abatimento. Em seus olhos, porém, brilhava uma luz diferente. Ele estava esgotado fisicamente pela doação que havia feito para Zulmira, a sua amada do passado, mas nos seus olhos brilhava uma luz diferente. Afigurava-se-lhe haver perdido as inquietações que o martirizavam, adquirir a noção de que se reabilitara perante a própria consciência, trouxera aos adversários o próprio coração em forma de visita fraterna, e as suas próprias forças insufladas no campo orgânico da mulher que lhe fora bem amada, como que lhe favoreciam a ausência dos velhos pensamentos de mágoa que por tanto tempo lhe haviam flagelado a vida íntima. Então, bastou ele ter aquele impulso, ele fazer a parte dele, que a espiritualidade estava fazendo, para que ele já começasse de imediato, não obstante o desgaste físico, a sentir aquele alívio mental, aquele alívio consciencial, aquele alívio moral. E aí começam as despedidas, Antonina contente com os acontecimentos, que ela ali tanto auxiliou, prometeu regressar, trazendo Lisbela, a filhinha pequenina, na manhã seguinte. Ela acreditava que Lisbela ia ali trazer uma alegria para aquele lar tão flagelado, tão sofrido. Estava convencida de que a menina conseguiria entreter Zulmira com as suas infantilidades, mitigando-lhe o coração saudoso de mãe. Evelina abraçou-a, encantada. Simpatizaram-se com Antonina como se fossem duas irmãs. E quando os amigos se afastaram, Clarencio cercou Zulmira de cuidados especiais, aplicando-lhe passes de reconforto. E aí começa o tratamento espiritual da Zulmira.
A injeção de sangue renovador lhe fizera grande bem. Pouco a pouco acomodaram-se-lhe os centros de força. Desde a desencarnação do filhinho, a pobre criatura não desfrutava tão acentuado repouso quanto naquela hora. Então ali ela estava realmente sentindo o alívio que ela precisava. Nosso instrutor recomendou a Odila preparasse o pequeno Júlio para o reencontro com a mãezinha. Zulmira vê-lo-ia buscando energias novas. Um sonho reconfortante é uma bênção de saúde e alegria para os nossos irmãos encarnados, diz Clarence. Então, como o Marcelo bem falou, quanto tempo ela estava ali sem dormir? Por mais ele aplicasse passes e passes, ela estava tão inquieta que não conseguia se desprender do corpo físico para receber o auxílio que ela necessitava. Então, o Clarence vai levá-la em desdobramento para visitar o pequenino Júlio lá no Lar da Bênção. E aí o André está descrevendo aqui a ida deles para o Lar da Bênção, as belezas que eles encontraram ali naquele cenário. Aqui e ali doces melodias vibravam no ar. A glória fulgurante do céu induzia-nos à oração de reverência e louvor ao Pai Celestial. Mas a pobre mulher que seguia conosco parecia insensível à excelsitude do ambiente, à face da tortura interior de que se via possuída, obrigando-me a reconhecer mais uma vez que o paraíso da alma, em verdade, reside onde se lhe situa o amor. Então ela estava ali vivenciando aquelas paisagens maravilhosas, desdobrada do seu corpo físico, volitando com o auxílio do André, do Clarence, mas ela não estava prestando atenção em nada daquilo. A mente dela estava fixa ali no filho, fixa na situação atual que ela está vivendo. E ela não conseguia usufruir daquela paisagem, ela não conseguia ainda usufruir daquelas vibrações, todas vibrações elevadas que estavam ali no ambiente. Quem poderá definir com exatidão os indevassáveis segredos que Deus colocou nos corações que amam? E o André fala que mesmo que ela estivesse ali numa paisagem dolorosa, como se fosse uma zona umbralina, e ali ela tivesse a presença do filho, para ela seria o verdadeiro paraíso. Então não importa a paisagem exterior que nós vivenciamos. Muitas vezes a gente pensa, poxa, vivo num planeta de provas e expiações onde o mal se sobrepõe ao bem. Mas em mim, o que se sobrepõe? Estou construindo o que dentro do meu coração? O paraíso? Ou estou reforçando os infernos dos conflitos anteriores? Então, não importa muito onde nós estejamos, não obstante o ambiente possa nos influenciar, o que mais importa são as nossas construções interiores. Isso nos faz lembrar Madre Teresa de Calcutá, que até Marcelo mencionou aqui, né? E justamente o início do trabalho dela na Índia, não sei se início, mas também foi bem emblemático esse momento, né? Em que ela, andando nas ruas na Índia, era muito comum as pessoas idosas serem, na época, não sei como é hoje, largadas, doentes, né, que estavam doentes, largadas no meio da rua, desprovidas de qualquer atendimento, e largadas para morrer, que era o karma, né? A questão da visão do karma com relação à questão entre os hindus, né, o povo hindu. E ela não se conformou com aquilo. Como é que ele vai ficar ali, ao relento, doente? Aí ela recebeu, colocou esse que estava ali moribundo, levou lá para dentro da instituição dela e começou a cuidar dessas pessoas. É essa casa que ela acabou se fundando depois, começou a ser conhecida como Casa da Boa Morte, né? Que ali, pelo menos, o pessoal estava condenado já, ia morrer mesmo, mas tinha pelo menos um amparo naquele momento derradeiro, né? Então isso realmente é a força daqueles que amam, esses corações que amam, né? E depois deu no que deu, né? Ela chegou e criou até como é que se chama? Seita, não? Uma ordem, né? Uma nova ordem, foi criada até em função desse trabalho lá dela na Índia. Porque por mais a gente passe pelas leis de causa e efeito e os sofrimentos sejam necessários, a gente não pode deixar o nosso coração se endurecer por isso e negar o auxílio aos nossos irmãos que sofrem. Se estamos passando por situações kármicas difíceis, não devemos ser abandonados nem abandonar os que também passam por elas. O convite do Mestre Jesus é o amor, o amparo, como a Madre Teresa o fez ali com aquele cidadão, com aquele irmão que se encontrava na rua em completo desamparo. E aí a Zulmira, quando chega no Lar da Bênção,
e ela se encontra com a Odila, anteriormente, um pouquinho antes, acontece uma situação interessante em que ela estava tão focada ali no Júlio que ela tenta se jogar sobre ele. Ele estava ali num bercinho e ela já vai com muita vontade para cima dele. E o Clarencio fala, não, calma, calma, minha irmã, roga ao Senhor que lhe dê paciência, porque ela estaria sendo egoísta se assim fizesse, porque o Júlio estava ali recebendo auxílio, não podia ser perturbado. E ela diz, mas ele é meu filho. E o Clarencio relembra a ela que antes de sermos filhos dos nossos pais, somos filhos de Deus. E ele precisava ali naquela hora, era de sossego, era de paz. Então, ele meio que dá essa advertência a ela e ela meio que volta um pouco a si. E ela se dirige a Odila. Odila, perdoa-me, perdoa-me. Agora vejo o inferno que te impus, despreocupando-me de teu filhinho. Hoje pago com lágrimas minha deplorável displicência. Ajuda-me, querida irmã. Sê para o meu Júlio a guardiã, que não fui para o teu. Quando ela negligenciou o auxílio ao Júlio lá na praia, lá no iniciozinho da obra, ela criou para si um sentimento de dívida para com o Júlio. E quando ela recebe esse ser, ela se renova no seu sentimento de mãe e se compromete a recebê-lo ali para tentar também se reestruturar, mas ela ainda trazia essa sensação de desconforto dentro dela e também de desconforto em relação ao Odila. Então ela pede auxílio naquilo que ela se diz que não soube auxiliar. É interessante, duas mães falando do mesmo espírito. Aí a gente percebe realmente a instrumentalidade da vida no processo da evolução espiritual. Né? Como que a vida ela é um instrumento, realmente. Né? Você vê que o mesmo espírito, é o mesmo espírito imortal, né? Só que filho, as duas mães, nessa relação aí que é difícil até da gente... Né? E é revelador isso, muito interessante. Ele vem na mesma existência, reencarna duas vezes ali no mesmo núcleo familiar. Ouve, meu filhinho é também o teu. Júlio de hoje é o nosso Júlio de ontem. Pesados compromissos com o pretérito obrigaram-no a aceitar as dificuldades do momento. Em nosso aprendizado de agora, teve a existência frustrada por duas vezes a fim de valorizar com segurança a bênção da escola terrestre. Então ela revela que aquele mesmo filhinho que era da Odila e do Amaro que ela negligenciou no passado, ela já havia recebido no seu ventre nessa mesma encarnação. Ante a companheira perplexa, acrescentou convincente. O corpo de carne é uma veste que o nosso Júlio usou de dois modos diferentes por nosso intermédio, como o Flávio já havia dito. E sorrindo, como vemos, somos duas mães partilhando o mesmo amor. É interessante a gente observar o avanço da Odila, o quanto ela se transformou e ela se tornou realmente a mentora daquele lar, disposta realmente a ajudar, a auxiliar em tudo aquilo que estivesse ao seu alcance para que aquele núcleo familiar sobrevivesse e se reestruturasse. Lembrou, aqui é a Zumira falando, lembrou, quer dizer, o André falando da Zumira. Lembrou a animosidade fria que experimentara por Júlio logo após seus esponsais e o manifesto ciúme que nutria diante das atenções que Amaro lhe dispensava, e reconheceu que a providência divina, ligando-o ao seu coração de mãe, lhe sublimara os sentimentos. Olha aí a função regeneradora da maternidade. Agora sentia por ele inexpressável carinho e iluminado amor. Não obstante a gravidez tão conflituosa pela qual ela passou, que lhe desgastou energias físicas, que lhe causou abatimentos, ela sentia ali agora carinho e amor por aquele ser que outrora ela sentia ciúme, sentia inveja e que ela queria mesmo eliminar a vida dele. Olha a transformação. Após passar pelo útero materno, como os sentimentos se renovam, como os sentimentos se transformam. A importância da reencarnação, né, meus irmãos? De espírito assim transformado, vi em Odila não mais a rival, mas a benfeitora que, sem dúvida, lhe seguira de perto a transfiguração. A lei de amor agindo, reestruturando todas as relações.
Despedindo-nos, o instrutor aconselhou fosse Zulmira mantida no berçário mais algumas horas. Ele queria que ela ficasse ali mais um tempinho, porque desse modo o corpo denso seria mais amplamente beneficiado pelo sono reparador. A importância de uma boa noite de sono, que o Marcelo sempre nos relembra, de nós fazermos uma prece, de irmos dormir mais relaxados, mais tranquilos, para o refazimento do nosso corpo e para que o nosso espírito possa receber em desdobramento o auxílio que nós necessitamos. E, rumando ao finalzinho da nossa explanação dessa noite, com efeito, transcorrido o tempo que o nosso instrutor julgou indispensável, tornamos ao lar da bênção para restituir nossa amiga ao ninho distante. Zulmira, retomando o equipamento cerebral mais denso, não conseguiu articular a lembrança da excursão que se lhe afigurou em tão delicioso sonho. Guardava a impressão nítida de que revira o filhinho em alguma parte e semelhante certeza lhe restaurara a calma e a confiança. Sentia-se mais leve e quase feliz. Há momentos na vida em que somos castigados pela fome de fé, e Antonina era uma fonte irradiante de otimismo e firmeza moral, como nós verificamos. Evelina e Lisbela retiraram-se para o interior da casa, atentas à limpeza doméstica, e as duas amigas passaram a mais íntimo entendimento. A colaboração de Antonina fora realmente providencial, porque ao deixarmos o domicílio do ferroviário, reparamos que Zulmira, de alma restaurada ao toque de novas esperanças, mostrava no rosto a tranquilidade segura de abençoada convalescença. Então, meus irmãos, nós vemos nessa obra, enquanto nós acompanhamos a evolução das personagens, a importância do amor em nossas vidas. O amor que realmente é o único sentimento que vale a pena nós carregarmos no íntimo do nosso ser, porque só o amor é capaz de transformar as nossas existências e é o condutor certo para o paraíso que estamos construindo dentro de nós. Nós retornaremos, né, Flávio, na próxima semana. Para encerrar o nosso Exato, será o nosso encerramento. Convidamos a todos a participarem. E temos também um lembrete do seminário que nós teremos no dia 10 de fevereiro, domingo, de 9 às 12 horas, com o nosso querido Daniel Pavan, que vai vir lá do Rio para trazer abençoados ensinamentos. Convidamos a todos que participem. Haverá também, após o seminário, um almoço. Temos as opções. Depois, quem quiser, procura a secretaria. Temos opções também vegetarianas. Então, todos estão convidados a gente ter esse momento fraterno aí, para a gente aprender sobre o Evangelho, aprender sobre o Espiritismo e também confraternizar após esses ensinamentos que nós receberemos. Agradecemos a presença de todos, convidando a todos para a próxima semana. Vou pedir ao Flávio para fazer a nossa prece de encerramento.